O Ministério da Fazenda vai voltar a tributar a gasolina e o etanol a partir de 1º de março. Segundo a pasta, o formato do aumento das alíquotas está sendo discutido entre o secretário executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, e a diretoria da Petrobras no Rio de Janeiro. Mas já está certo que a arrecadação será recomposta em 28,88 bilhões de reais neste ano, conforme anunciado pelo ministro Fernando Haddad em janeiro. A assessoria de imprensa informou que a alíquota da gasolina subirá mais do que a do etanol, alinhada com o princípio de onerar mais os combustíveis fósseis. Antes da desoneração, o PIS, COFINS, cobrado sobre a gasolina, era de aproximadamente 79 centavos por litro e, no caso do etanol, era de 24 centavos por litro. A tributação sobre o óleo diesel e o gás de cozinha não será afetada porque a medida provisória que assegura a desoneração para esses itens vale até o dia 31 de dezembro deste ano. E para analisar esse assunto estão aqui o economista e meu amigo Roberto Troster e também o nosso comentarista Miguel Daoud. Vamos então começar com o nosso convidado. Troster, de um lado tem a questão da responsabilidade fiscal, né, que justifica essa medida, ou pelo menos essa é a justificativa do governo. Do outro lado, o possível impacto, né, que essa volta da cobrança dos impostos pode provocar na inflação. Como é que você analisa esse cenário? Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, Daoud. Boa noite, todo mundo. São três coisas. A primeira, você aumenta custo, você aumenta preço. Aumentando o preço, né, é mais inflação. Isso no curto prazo. No médio e no longo prazo, você melhora a dinâmica da dívida. Dívida mais, déficit fiscal menor, menos inflação. Então, você está trocando um pequeno aumento agora para uma sustentabilidade maior no futuro. Então, isso é positivo. A segunda coisa é que imposto sobre combustível e sobre energia elétrica, sobre crédito, é um imposto ruim. Mas por que os governos gostam de usar esse imposto? Porque é fácil de arrecadar e difícil de sonegar. Tem uma empresa que produz petróleo, então você pode tributar, é um imposto insonegável. Mas é um imposto ruim, mas é um imposto que afeta mais os mais ricos que os mais pobres. Os mais ricos usam muito mais gasolina do que os mais pobres. Então, tributar mais os mais ricos do que os mais pobres é melhor. Então, nesse sentido, é positivo. Acho que a medida tinha que ser tomada, eu acho que podia já ter sido tomada em janeiro. A boa prática da política econômica, Maquiavel já disse, o mal você faz de uma vez, o bem você vai dosando aos poucos. Então, o governo está certo, tem que aumentar, é ruim para todo mundo, mas é Perfeito. isso, né? Agora, Daoud, existe uma gordura aí no preço praticado pela Petrobras em relação ao mercado internacional. Você acredita que a estatal possa reduzir o preço, né, para as distribuidoras e assim diminuir um pouco o impacto, né, dessa retirada dos impostos nos combustíveis? Isso é possível, na sua opinião? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite, meu amigo Troster. Sim, o que vai acontecer é exatamente isso. O preço da gasolina aqui no Brasil está mais alto do que lá fora, em 7,95%, que já deveria ter sido cortado, só não foi esperando esse momento. Então, a Petrobras provavelmente fará um corte no preço da gasolina. Os impostos federais eles incidem, né, na refinaria, portanto, uma tentativa de você ter uma compensação do impacto ao consumidor final. Tomara. Agora, Daoud, como consumidor, eu queria entender com você, que é uma pessoa que tem mais condições de responder essa pergunta, né? Por que que o etanol não tem mais competitividade em relação à gasolina quando eu vou lá abastecer o meu carro, né, sabendo que a tributação, né, sobre o etanol é bem menor em relação à gasolina? Bom, Petra, o etanol ele tem variáveis, né, que precisam ser compensadas pelo governo, coisa que não ocorre. Vai ocorrer agora, eu vou explicar como. O etanol, por exemplo, agora o preço do açúcar no mercado internacional está ótimo. Então,
os usineiros vão produzir mais açúcar do que etanol, né? Eles têm essa possibilidade de migrar a produção ou etanol, né, ou açúcar, dependendo da realidade. O custo do Brasil ele teve uma alta muito forte em relação, principalmente, aos insumos utilizados na produção de cana. Mas, Petro, uma coisa positiva que não foi anunciado, mas foi falado nesta decisão de você tributar, né, tanto a gasolina quanto o etanol, o governo entende que o etanol vai ter uma tarifa diferenciada menor, né? Vai ser uma tarifa menor, que é exatamente para compensar os combustíveis que não poluem o meio ambiente. E o etanol é um deles. Então, o governo vai diminuir a tributação do etanol e penalizar os combustíveis fósseis, que é a gasolina. Então, portanto, vamos ver, o governo só disse o quanto que ele vai arrecadar, 28 bilhões e alguma coisa, mas não disse como será a tributação. Então, Perfeito. o etanol, existe uma legislação que obriga que o etanol tenha uma diferença da gasolina para exatamente viabilizar, Pedro, porque quando você for abastecer, não fique inviável você colocar etanol e aí você acaba colocando gasolina. Vamos ver qual será a decisão do governo nessa tributação e vamos ver se o preço realmente vai ser compatível de Perfeito. forma a incentivar o etanol. Agora, Troster, a gente deu aí na nossa manchete, na nossa escalada, que o Focus projetou a inflação, mais uma vez, pela 11ª semana seguida em alta. A gente vai ter a reunião do Copom, né, dessa semana para definir a taxa de juros. Qual que é a sua expectativa em relação a essa questão, a essa decisão, até, de repente, projetando já esse aumento no preço dos combustíveis? Bom, primeiro, o mais razoável é que o Copom mantenha a taxa. Você tem uma inflação de 5,7% no ano passado, está mais ou menos nisso, e repetiu coincidentemente esse mês, e uma taxa de juros de 13,75%. Quer dizer, uma taxa de juros real de 8%, é a mais alta do planeta. Quer dizer, outros países têm inflação alta, mas têm taxa de juros abaixo da taxa de inflação. Então, uma inflação, é um juro real muito alto. Esse juro real vai começar a fazer efeito. Demora um pouco, é que nem quando você breca uma lancha, um barco, tem uma inércia grande. Eu acredito que você vai ver em algum momento próximo a inflação despencar. Esse aumento dos combustíveis, o preço da tributação, vai ter um impacto na inflação, possivelmente na inflação de março, abril, mas depois os preços devem cair. O dólar caindo, juro alto, atividade em recessão, isso funciona sempre. A inflação vai cair mais rápido do que o mercado está projetando. Então, nós vamos ter surpresas nesse campo daqui umas 4, 5, 6 semanas. E só para encerrar, pegando essa carona do Daoud aí, Troster, você também acredita que a Petrobras possa reduzir o preço dos combustíveis para, de repente, dar uma compensada nessa volta dos impostos aí? Olha, eu acho que a questão dos preços da Petrobras, a gente tem que pensar mais no longo prazo. Quer dizer, o grande problema do Brasil é a miopia. Nós estamos sempre focados em 2023. Que país que nós queremos para 2033? Essa é a pergunta relevante. Você pode sempre pôr um remendo aqui, um remendo lá, mas o Brasil é o país dos remendos. Quer dizer, o país que não pensa para frente, não pensa no potencial que tem. O Brasil tem tudo que a Índia tem, tudo que a China tem menos problemas que esses dois países e cresce menos. E cresce menos justamente por isso. Estamos muito preocupados com hoje, com esse ano, as próximas semanas, o déficit, e não fazer a pergunta necessária. Nós temos que crescer. Nós estamos mais pobres, temos mais gente, mas estamos mais pobres que há 10 anos atrás. Vamos perder outra década? Perfeito. Né? Eu acho que Perfeito, Troster. Obrigado pela sua análise aqui, pela sua participação, te agradeço e até uma próxima. Até uma próxima. Boa noite, meu amigo Miguel, meu amigo Petrin e todo mundo que está nos assistindo. Valeu, Troster. Obrigado, Daoud, pela sua análise aí. Até amanhã. Boa noite. Eu que agradeço. Um abraço a você, Petri, e a você, Troster. Valeu. Até mais. Valeu, até mais.